Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática falando sobre vetores de força. E agora a gente vai decompor vetores para poder fazer a notação vetorial, ou também chamada vetor cartesiano, né, que é um recurso matemático bastante interessante, principalmente se você estiver utilizando uma calculadora ou um aplicativo, que nem esse que eu tenho mostrado, da calculadora HP48, né, o Droid 48, esse aplicativo, e a multiplicação de vetores, a soma de vetores, etc., fica muito mais simples quando você trabalha com vetores cartesianos. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, e se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, eu te convido a nos ajudar também. Como membro, você pode, além de ter acesso a materiais exclusivos, você também vai estar nos ajudando, patrocinando o nosso canal. E também eu deixo na descrição do vídeo um links, né, ao final links, que é onde você tem acesso aos nossos grupos, redes sociais, material de contato e por aí, né, o número de contato e por aí vai. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então ao nosso exercício. Ele diz o seguinte: determine as componentes x, y, z de F1 e F2 indicados na figura. Expresse cada força como, né, faltou o aqui, um vetor cartesiano. Bom, o que nós temos que falar aqui em termos de revisão, né? A primeira questão a gente tem essa notação. Então, o que eu destaco, que se eu escrever F1 é diferente de eu escrever F1 setinha, isso significa o módulo de F1, enquanto que isso aqui significa o vetor. Nos livros, de um modo geral, eles colocam o vetor em negrito, né? Se você for ler no começo do livro, né, eles, em algum lugar ele vai dizer, né, que a notação para vetores é utilizado pelo negrito. Mas nem não dá para escrever aqui, então a gente tem que identificar. Se você está escrevendo no caderno, ou seja lá onde for, você tem que colocar a seta em cima para identificar que se trata de um vetor. Porque, como eu disse, são coisas diferentes. Outra questão é, quando eu faço a decomposição de vetores, significa que eu estou pegando eixos coordenados que me interessam. Normalmente a gente vai usar o padrão x, y, z, mas poderia ser qualquer um, né? Digamos assim. E aí você está transformando um vetor em três grandezas escalares. Então eu vou identificar, né, quando eu falar o F1x vale 100, significa que a componente da força na direção de x vai ser igual a 100. Então digamos que eu tenho aqui a minha tesoura, né? Quer dizer que eu tenho uma força inclinada aqui, né? Nesse inclinado significa que eu estou empurrando 100 para a direita, estou empurrando 50, por exemplo, para cima, né? E isso você vai ter uma resultante que na verdade vai ser alguma coisa inclinada assim. Então esse é um ponto importante que você tem que ter em mente. Aqui, como eu já comentei, para poder, né, entender bem vetores, decomposição, força resultante, você precisa saber trigonometria, e nesse exemplo aqui a gente vai ver inclusive como resolver por semelhança de triângulo, né? Que é um exercício que esse autor que a gente está utilizando aqui, o Hibbeler, ele utiliza bastante esse recurso. Bom, o que acontece, né? Falando em termos de decomposição de vetores, significa que, imagina que eu tenho aqui uma lâmpada, né? E essa lâmpada, ela vai, e esse aqui é um vetor, né? Ele vai criar uma sombra. Então, uma luz aqui vai criar uma sombra aqui nessa posição. Então, essa sombra aqui vai ser desse tamanho aqui atrás, né? Vou até desenhar bem grandão. Essa sombra aqui vai ser o F1x, ou melhor, F1y, porque é a sombra da força F1 no eixo y. Então, eu estou decompondo a força F1 numa parcela em F1y. Da mesma forma, se eu colocar uma luz aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sombra formada aqui, e essa sombra, eu vou deixar bem grandão aqui, essa sombra é o F1x. Bom, o que eu faço para calcular ou para verificar, né, o tamanho, né? O tamanho a gente vai usar a trigonometria no exemplo aqui, né? Então, ou seja, daqui eu consigo criar um triângulo retângulo, vou redesenhar ele aqui. Então eu tenho um triângulo aqui, formado assim, né? Aonde eu tenho aqui o valor de 200, que é o F1.
aqui vai ser o F1Y e a parte horizontal F1X. Aí você fala, mas F1X não está aqui embaixo? Tá, mas é do mesmo tamanho, né? O que importa é o quanto você está empurrando, digamos assim. E esse ângulo aqui é 30 graus. Ou seja, é outra coisa assim, se eu pegar essa parte de cima do triângulo, eu poderia pegar essa parte de baixo também sem nenhum problema. Bom, em termos de trigonometria, como a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar seno e cosseno. Então aqui vai ficar seno de 30, seno é cateto oposto dividido por adjacente, então F1x, que é o cateto oposto ao ângulo que eu estou considerando, pela hipotenusa 200. Hipotenusa é sempre o maior. Então daqui eu tiro que F1x vai ser igual a 200 vezes o seno de 30. Consequentemente, F1x é igual a 230 seno, que multiplica 100. Então, F1x é 100. Mas note o seguinte, que isso aqui que eu calculei é o módulo. Eu poderia até colocar aqui como, né, as duas barrinhas aqui para indicar que é o módulo. A parte, o vetor em si, F1x, o correto é F1x, se é a barrinha, né, menos 100. Por que menos 100? Porque ele está apontando para o lado oposto do que eu disse que é positivo, né? Só ajudando aqui, né? Aqui e aqui. Fica bem claro aqui, né? Ele está apontando para o lado oposto de x. Bom, se o F1x ele é seno, o F1y é cosseno. Então fica 200 vezes o cosseno de 30. Bom, se eu quisesse, né, eu poderia ter começado com F1 y também. F1, cateto adjacente, então, né, com hipotenusa seria o mesmo resultado. Mas se eu já sei que um é seno, o outro é cosseno. É isso que eu quero dizer. Então, o F1y vai ser igual. Veja que, como ele já está apontando, né, eu vou até colocar módulo aqui, né, e aqui F1y, já para a gente fazer a mesma coerência aqui, ele está apontando para cima, então ele vai ser mais de que valor? 230 cosseno multiplica 173,2 newtons. Então, esse seria o valor. E a tal da notação, a notação é o vetor cartesiano, né? Para fazer a notação do vetor, então F1 vai ser igual. O que a gente tem que usar? Bom, a gente pode usar a notação x chapéu, y chapéu, k chapéu, ou melhor, x, y, z chapéu. Dependendo do livro que você vai estudar, ele pode fazer a notação x, y, z chapéu. Ou eles podem fazer I chapéu, J chapéu, K chapéu. De tal forma que esses são os vetores unitários. Então aqui I chapéu, aqui J chapéu. E no caso, né, quando eu tenho três dimensões, eu não vou fazer aqui, eu teria que desenhar, né? Então eu vou reconfigurar aqui, né? Então seria na direção do eixo Z. Então o que vai ficar? Se eu tenho aqui menos 100, então eu coloco um colchete, menos 100, I chapéu, mais o valor correspondente à parte Y, que é 173,2 J chapéu. Isso é uma anotação, né, que você poderia fazer. Algumas calculadoras, a gente vai fazer isso no momento oportuno, a gente vai escrever, é claro que essa primeira parte a gente não escreve, né? Mas a gente vai escrever aqui menos 100,173,2, dependendo da calculadora, ou F1 como se fosse uma matriz, ou chamado vetor também, né, em alguns casos, que é uma matriz de uma única linha, menos 100, espaço, 173,2. Então depende da anotação, pode vir dessa forma. Dependendo do autor, ao invés de usar colchete, ele pode usar chaves também. No fundo é a mesma coisa, né? Então eu não vou fazer todas as possibilidades, né? Então, você vai ter que verificar qual é o caso, né? E fazer a adaptação, né? Se você estiver estudando
um livro diferente. Bom, agora fazendo o outro vetor V2, né, o F2, aliás, eu tenho o F2 aqui, então, fazendo a projeção, né, de F2, eu vou ter aqui o F2x, e fazendo a projeção aqui, eu vou ter F2y. Veja que o F2y, ele está para baixo, ele é negativo, né? Então ele vai ter o sinal, vai ter que levar um sinal menos. Enquanto, né, que o F2x vai ser positivo. Aqui acontece o oposto. Como é que eu faço semelhança de triângulos? Bom, eu tenho um triângulo formado pelos valores 260. O valor é formado por F1y e o valor F1x. E, ao mesmo tempo, veja que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é muito comum no livro do Hilbert, que nós estamos utilizando aqui, né? Então, o que acontece? Ele tem um outro triângulo menor, 13, 5. Na verdade, eu desenhei a parte de cima, né? Poderia ter o jeito que está ali, ele está assim, né? E a parte, então, aqui 5, e aqui embaixo 13, 12, aliás. Então deixa eu consertar ali, vou fazer do jeito só para a gente não confundir aqui. Então, 5, 12, né? 5 da vertical, 12 da horizontal e o inclinado 13. Então, como que eu faço isso? Semelhança de triângulo diz o seguinte, se eu pegar, eles são proporcionais, né? Então, se eu pegar o valor F1x está, bom, se eu peguei da horizontal, eu tenho que pegar o da horizontal ali também. No caso aqui, agora que eu vi que eu desenhei invertido aqui, né? Deixa eu só desenhar correto aqui. Esse caso seria só para manter a coerência, né? Então deixa eu consertar aqui para ficar os triângulos iguais, para a gente não ter, não confundir aqui. Então vai ficar assim. Então aqui é F2, aliás, não é nem F1. Na verdade, o que eu estou falando é assim, independente, né? Independente do... O que eu quero dizer é assim, independente de eu desenhar o de cima ou de baixo, o resultado ele é idêntico, né? Ele é idêntico, ele não muda. Então eu tenho aqui, né? O valor, aqui é F2, aqui é F2y e aqui é F2x. Então, agora sim, né? Os dois triângulos. É bom colocar os triângulos na mesma posição para você não pegar dados errados, né? Então, F aqui vai ser F2, né? F2x está para 12. Assim como, bom, se eu comecei com esse triângulo aqui, eu tenho que continuar sempre em cima ele, né? O F2, né, que vale 260, está para 13. Assim, né, que é o maior daqui, assim como o que está faltando, o F2y, está para o valor de y aqui, que é 5. Bom, então agora a gente tem esse valor aqui, pego primeiro esse lado aqui, e já isolando, né, eu tenho que F2x vai ser igual a 260 vezes 12 dividido por 13. Então aqui vai ser igual, fazendo a continha, 260, 12, 13, então divide e multiplica, está dando 200, vou fazer de novo, 240, 12 multiplica, 13 divide, 221,5 newtons. Deixa eu fazer de novo, 260, 12 multiplica, 13 divide. E fiz errado duas vezes. Vou fazer de novo. 260, 12 multiplica, 13 divide. Aí 240 na verdade, né? Então na primeira conta eu tinha feito errado. Achei que tivesse feito. Na verdade eu fiz certo na primeira e depois eu não sei que rolo que eu fiz aqui. Então 240 newtons. Está coerente, né? Porque 26 é o dobro de 13, né? Então é isso mesmo. Então, só que o F2x ele é positivo. Então, colocando o módulo aqui só para a gente não se perder também, né? Então, F2x é igual a mais 240 mesmo, newtons. Bom, agora F2y, o módulo, né? Vai ser igual
Isolando aqui, 260 dividido por 13 vezes 5. Daqui então a gente tira o valor de F2y igual a menos, que ele está para baixo. Vou fazer a conta, 260 5 vezes 13 divide, eu tenho o valor de 100 newtons. Então, se eu for fazer a mesma coisa, escrever na forma vetorial, estou só repetindo aqui, F1x vale 200, F2, aliás, 240 newtons, o F2y vale menos 100. Então, escrevendo na forma de vetor cartesiano, eu tenho que F2 vai ser igual, abre colchete, 240 I chapéu menos 100 J chapéu. Ou, como eu disse, né, poderia ser X chapéu e por aí vai. Tudo depende, né, do livro que você está utilizando, né? Embora, como eu tenho falado, né, embora pareça que está complicando, na verdade, quando a gente for trabalhar com várias forças, com momento de força, fica bem mais simples de resolver, por isso que a gente já está partindo para isso aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.